Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar preparando aqui para minha família uns biscoitinhos de farinha de milho e quero dividir com vocês a receita. É bem fácil de fazer, bem simples, rapidinho e você vai poder estar fazendo aí na sua casa. Então vamos lá, mas primeiramente convido você que ainda não faz parte do nosso canal para conhecer o nosso trabalho, conhecer as nossas receitas. Se gostar do nosso trabalho, se inscreva, acione o sininho, compartilhe nossas receitas, que diariamente vocês terão uma nova receita. Sempre receitas simples, práticas, que eu faço aqui na minha casa, de preferência com um custo-benefício baixo. Que é dias difíceis, temos que ver o que a gente faz. Então agora vamos fazer os nossos biscoitinhos de farinha de milho ou de fubá, conforme o lugar, se conhece por um nome diferente. O que eu vou utilizar para fazer esses biscoitos? Tenho aqui 2 ovos, temperatura ambiente, tenho 200 gramas de manteiga, 200 gramas de farinha de milho ou fubá, conforme o lugar. É a média, tá, pessoal? Moída média, tá? 200 gramas de polvilho doce, 200 gramas de açúcar refinado, até aqui tudo 200. 15 gramas de fermento em pó instantâneo e separei 350 gramas de farinha de trigo. Coloco os 2 ovos em um bowl. Vou dar uma rápida batida neles. Esse biscoito é super fácil de fazer, pessoal. Misturou todos os ingredientes e está pronto. Bati o açúcar com os ovos. É só para misturar bem os ovos mesmo. Coloco na sequência a manteiga. Minha manteiga está a temperatura ambiente, tá, pessoal? Ponto de pomada. Hoje tá bem quente aqui. Não faz muito que eu retirei ela da geladeira, mas mesmo assim ela já tá bem mole. Então, cuidam para que se a massa ficar muito mole, quando a gente trabalha com bastante manteiga na receita, colocar um pouquinho a massa na geladeira, tá? Coloco a manteiga, na sequência, vamos colocar o polvilho. Já vou colocar todos os ingredientes, que daí já vou colocar a mão na massa. Pra vocês verem que é bem rapidinho. Só tirar a manteiga que ficou aqui no fouet. A farinha de milho, 200 gramas. Essa receita não tem erro, porque é tudo o mesmo peso. 15 gramas de fermento instantâneo. Vou misturar bem. Aqui eu tenho a manteiga. Cuidam para não mexer muito na manteiga, para ela não desandar, porque o calor da mão interfere. E aí eu vou colocando a farinha de trigo conforme necessidade, pessoal. Eu separei a mais, mas vai sobrar. Aí eu passo certinho o peso depois do que eu vou usar, para vocês fazerem e não errarem na casa de vocês. Então, vou amassando bem esses ingredientes e já volto para colocar a farinha de trigo. Misturei bem os ingredientes, olha como ficou até aqui. O ponto dela está assim, tá? E agora, então, vamos começar a colocar a farinha de trigo aos poucos, pessoal. Aos poucos, porque a gente vai mexendo. E como tem bastante manteiga, pessoal, por isso que tem que ir colocando aos poucos, porque a temperatura do ambiente interfere na massa. Então, se é um dia frio, vai menos farinha de trigo. Se é um dia quente, vai mais farinha de trigo, tá? Então, cuidam nesses pequenos detalhes. Vou colocando a farinha e vou misturando. Hoje o dia tá bem quente aqui. Eu até achei que eu ia gastar menos farinha do que eu tô colocando, mas é porque a manteiga vai amolecendo. Então,
Daqui a pouquinho, enquanto eu preparo a máquina, preparo as formas, eu coloco ela na geladeira para ela dar uma firmada. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. E aqui ela já está no ponto. Ó, pode ver que ela tá soltando da mão. Eu vou amassar direitinho, mas é o suficiente. Vou pesar esse pouquinho aqui que sobrou, deve ter sobrado umas 50 gramas. Mas aí eu passo bem certinho na descrição do vídeo quanto que eu utilizei, mas foi em torno de 300 gramas. Vou amassar e já volto para mostrar para vocês. E a minha massa, então, está pronta. Só para mostrar o ponto para vocês. Olha, é uma massa que não é dura, pessoal. Se eu pegar, ela pega na minha mão. E agora ela vai para a geladeira pelo menos uns 20 minutinhos, pessoal. Essa massa fica muito boa para quem gosta colocar erva doce. Então, é mais uma dica que eu deixo para vocês. É um adicional para quem gosta, tá? Então, vamos guardar e vamos arrumar a máquina e as assadeiras. Deixei 20 minutos na geladeira, pessoal, e como podem ver, ela tá bem mais firme a massa, tá? Então, sempre que for fazer uma massa com bastante manteiga, cuidam para não manusear muito e deixam um pouquinho na geladeira, que fica bem mais fácil para trabalhar. Minhas assadeiras já estão untadas, tá? Não precisa colocar muita gordura, porque como tem bastante gordura na massa, pouca gordura na assadeira. O meu forno já está ligado a 200 graus, é um forno elétrico, liguei a parte superior e inferior. E aí depois eu passo o tempo que demora para assar cada assadeira. Então, vamos passar na máquina agora. Aqui é bem fácil, pessoal, é só ir passando. Eu tiro um pedaço grande e depois eu vou cortando os pedacinhos do tamanho que a gente quer. Então, é bem fácil de fazer. Sete minutos, pessoal, no forno a 200 graus e as nossas bolachas estão assadas. Bem lindas, bem crocantes. Agora eu vou retirar a primeira assadeira e na sequência já coloco a outra. Então, aqui a nossa produção pronta, pessoal. Os nossos biscoitos de farinha de milho ou de fubá, como vocês conhecem. Esses aqui ainda estão bem quentes, acabei de retirar do forno. Aqui tem 3 assadeiras que já esfriaram um pouquinho. E agora, então, vamos mostrar para vocês. Posso garantir que é um dos biscoitos mais crocantes que eu já fiz. Olha isso, pessoal. É maravilhoso. Para quem gosta de um biscoito crocante, esse é o biscoito. Coloca na boca, ele se desmancha, mas ele é muito crocante mesmo. Vale muito a pena conferir. Mantenha ele armazenado. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha isso. Desmancha e por fora super crocante. Mantenham ele armazenado após esfriar bem. Eu uso esses potes que tenham uma boa vedação, que aí ele tem uma durabilidade de até 20 dias. Como não tem nada de conservantes, você consegue, mantendo ele bem conservado, bem fechado, por 20 dias ele fica perfeito. Então, por hoje era essa receita, pessoal. Cuidam do ponto da massa, porque como tem pouco glúten na massa, mesmo que em bolachas, biscoitos, a gente não desenvolve o glúten, quando a gente não usa a farinha de trigo nas massas, a massa fica quebradiça. Então, dá um pouco mais de dificuldade na hora de manusear. Então, cuidam o ponto da massa, façam bem certinho, conforme eu mostrei. Se ela ficar muito mole por causa da manteiga, coloca na geladeira, mas não coloque excesso de farinha de trigo. Porque o que acontece? Se colocar excesso de farinha de trigo, ela vai quebrar por causa da farinha de milho, que a farinha de milho deixa ela quebradiça. Essa aqui não tá quebradiça, pessoal. Então, por isso que eu dou essas dicas para você não fazer e não errar. Porque às vezes as pessoas fazem
não prestam atenção direito no vídeo e aí acaba errando. Então eu gosto de reforçar o que tem que fazer para não dar errado. Então são dicas que eu deixo para você estar fazendo aí na sua casa sem errar. Rende bastante, pessoal. Vocês viram que era uma receita pequena e rendeu 4 assadeiras. Eu não contei, mas eu vou pesar elas e depois eu coloco na descrição do vídeo, tá? Como elas eram pequenininhas, acabei não contando. Mas, pelo tamanho da receita, rende bem. Agora, o meu muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo, a minha gratidão a você que se inscreveu no nosso canal, que está nos acompanhando, que está compartilhando nossas receitas, que está fazendo, mostrando para os seus amigos. Isso é muito importante para nós. E você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, pessoal. Se inscreva. É uma força que você está nos dando para fazer novos vídeos. Até a próxima receita. Ficam todos com Deus. Mantenham seus biscoitos bem fechados para eles não amolecerem, que vai ficar com uma crocância por 20 dias. Até a próxima!